Queridos alunos, deixa eu propor aqui uma coisa bacana para vocês. É o seguinte, eu e meus coordenadores aqui pensamos em usar os textos de vocês, os próprios textos que vocês produziram em alguma situação. No caso aqui foi numa situação de simulado, né, de simulação, tá bom? Nós resolvemos usar os textos de vocês, né, claro que sem identificá-los necessariamente, para que façamos alguma crítica, claro que com sentido positivo, sempre, de fazê-los melhorar o próprio texto, tá bom, gente? E dividimos por alguns defeitos, né? O primeiro deles aí vai tratar de repetições. Repetições ou de estrutura, ou de vocábulos, né? Enfim, tá bom? Ou de algumas formulinhas que talvez vocês tenham aprendido, carregado pela vida inteira e que nem sempre ajudam muito, tá bom? Então, a ideia é mostrar as falhas nos textos de vocês com o óbvio, claríssimo intuito de que todos possam melhorar o desempenho escrito. Tá joia, gente? Então, vamos começar, né, mostrando um probleminha básico, né, de repetições, tá joia? Vamos ver aqui, ó. Temos aí um primeiro textinho, tá? Sabe-se que, em relação a partidos políticos no Brasil, vale o pluripartidarismo. Temos hoje 35 partidos cadastrados no TSE. Mas será que há necessidade de tantos partidos? Haverá tanta ideologia diferente? Não poderíamos ter menos partidos, mas que eles fossem mais representativos? E aí, Johnny, qual é a crítica? Gente, é o seguinte, a repetição de estruturas, né, pode tornar o seu texto um pouco cansativo. Qual a estrutura que se repete aqui, né, na introdução desse texto? É a formulação de perguntas. João, mas eu não posso fazer isso? Pode, com parcimônia, sem abusar. E há um problema sério com fazer perguntas, gente. Tá? A gente só pode perguntar quando souber dar resposta para a pergunta que fizemos, certo? Senão você vai simplesmente formular interrogações, e o leitor vai ficar com uma baita de uma interrogação na cabeça, certo? Então não é que não pode. Aliás, a gente podia partir de um princípio fundamental, tá? Pode tudo, gente. Pode quase tudo, pelo menos, tá? Desde que não se abuse, né? Outro dia eu assisti a um vídeo de um professor proibindo os alunos de usar a palavra que. Gente, a palavra que em português tem 19 funções diferentes. É praticamente impossível não usar que na língua portuguesa, certo? Só que você tem que usar com parcimônia. Se você perceber que no mesmo parágrafo você usou 8 vezes a palavra que, seja com que função tenha, não é muito razoável que você use no mesmo parágrafo 8 vezes a palavra que. Tudo bem? João, mas então não posso usar? Pode. Quer ver um outro exemplo? Gerúndio, né? Outro dia eu corrigindo o texto de um aluno, né, ele usou, gente, no mesmo parágrafo, 11 gerúndios. Né? Aí o texto dele ficou parecendo o poema A Onda, do Manuel Bandeira. A onda ainda anda, onde anda a onda? A onda ainda anda, onde a onda anda ainda? A onda anda, onde a onda anda? 11 gerúndios num mesmo parágrafo que devia ter umas 10 linhas. Né? Eu me lembro que havia mais gerúndios, né, do que linhas. Então, a estrutura repetida aqui das interrogações não é proibida, né, mas tem que ser usada com parcimônia.
lembrando-nos sempre de que se fizermos alguma pergunta, temos de saber dar uma resposta para a pergunta que fizemos. Né? Senão vira um festival de perguntas e isso não pode criar no leitor, né, uma grande interrogação. Tá joia? Vamos ver. Ó. Verifica-se no Brasil grande facilidade para a criação de partidos políticos. Isto se deve às leis e à Constituição Federal. Aqui, gente, ó, tem uma coisinha bem simples aqui, ó. Aqui, ó. O pronome que se usa para fazer referência ao que foi dito é isso. Isto se usa para anunciar o que será dito. Isto, este, estes, esta, estas, empregam-se para anunciar o que será dito. Para fazer referência ao que já foi dito, empregam-se os pronomes com 2 S's. Isso, claro que não tem plural issos, né? Esse, esses, essa, essas. Tudo bem, gente? Então é só um detalhezinho aqui. Vamos ver, vamos continuar lendo o textinho. Verifica-se no Brasil grande facilidade para a criação de partidos políticos. Isso se deve às leis e à Constituição Federal. E uma democracia deve estar aberta a pensamentos ideológicos diferentes. Portanto, é salutar termos vários partidos. Ocorre que em nosso país qualquer divergência de candidatos nas convenções de um partido já é motivo para a criação de outro partido. Vamos falar bem também, em termos de argumentatividade, né? O texto aqui é bastante fluente, né? E bom. Né? Vamos ver aqui, ó. Seguindo, percebe-se com isso que parte dos partidos atende a interesses eleitoreiros e não propriamente a uma ideologia política diferente. Aqui tem um probleminha, ó, gente. Quer ver? Ó? Percebe-se com isso que parte dos partidos atende a interesses e não propriamente a uma ideologia. Então, nada justifica o emprego do verbo haver aqui, moçada. Aqui tem que ser uma preposição a, ó. Olha lá, ó. Percebe-se com isso que parte dos partidos atende a interesses eleitoreiros e não atende propriamente a uma ideologia política diferente. E com isso temos grande aumento de partidos. Com esse aumento, aumentam, olha aí, ó, repetições. Olha aqui, ó, gente. Aumentam. Com esse aumento, ó, temos grande aumento. Com esse aumento aumentam as despesas. João, como é que eu faço? A parte aí da criação do texto é com vocês. Tudo bem, gente? No curso de redação que nós promovemos aqui no NEAF, já numa outra ocasião, né, eu redigi 2 textos como exemplos do que seriam textos modelares, alguma coisa assim, tudo bem? Mas aí, ó, você mesmo é que tem que fazer a mudança. Temos grande aumento de partidos, com esse aumento aumentam as despesas orçamentárias. Deixa eu tirar isso aqui. Olha lá. Temos inchaço na máquina pública. Partidos sem representatividade também recebem fundos partidários. Gente, alguns manuais, inclusive, né, aconselham períodos curtinhos, né? Mas você também não pode abusar disso, tá? Seria interessante aqui, ó, que a gente fizesse um período só, né? Com esse aumento, aí você vai mudar, né? Aumentam as despesas orçamentárias, vírgula, e há inchaço na máquina pública, pois partidos sem representatividade também recebem fundos partidários. Você pode juntar esses períodos curtinhos fazendo um período só.
usando conectores, né, conjunções e assim vai. Com o que foi exposto, podemos concluir que devido a não termos, de novo tem um verbo haver aqui mal empregado, gente, tá? É devido a não termos tanta diferença ideológica que justifique termos tantos partidos políticos, vários sem representatividade, ó, representatividade, e que geram altos gastos orçamentários. Poderíamos alterar as leis eleitorais de maneira a termos, a que tivéssemos menos partidos com mais representatividade e menos gastos. Então, assim, o principal foco, né? Aí são algumas repetições desnecessárias, tá certo? Primeiro temos a repetição um pouco exaustiva de estruturas interrogativas e depois a repetição de alguns vocábulos que realmente poderiam ser trocados por outros. Tá legal, gente? Pois é, esse é um primeiro exemplo de como trabalharemos, né? Usando os próprios textos de vocês com o claríssimo intuito de que melhorem o desempenho escrito. Tá joia, gente? Então, João, mas não posso repetir? Pode, mas sem abusar, tá bom? A palavra, gente, fundamental é parcimônia, né? Pode quase tudo, só que sem abusar, tá legal? Porque o abuso, né, o abuso, cria repetições que às vezes tornam o seu texto cansativo para quem o lê, tá bom? Valeu, moçada. Vamos seguindo aí.